programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, está no ar mais um TV Câmara. Veja agora na íntegra a sessão do dia 4 de novembro de 2010. Muito boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 25ª reunião da 4ª sessão ordinária. Solicito e convidei para compor a mesa conosco o vereador Isaac Demani. Solicito para fazer a leitura do nosso expediente, por gentileza. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Expediente da reunião do dia 4 de novembro de 2010. Projeto de decreto legislativo da mesa diretora. Prorroga licença para tratamento médico ao chefe do Poder Executivo Municipal. Projeto de indicação legislativa do vereador Isaac Demani. Solicito o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito de Nova Friburgo, a fim de que envie à Câmara Municipal de Nova Friburgo para que seja autorizada a redução da carga horária dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Municipal de Educação, de 8 para 6 horas diárias e dá outras providências. Projeto de resolução legislativa do vereador Isaac Demani concede título de destaque comunitário ao senhor Disseu Silvestre Tardem. Concede título de destaque comunitário ao senhor Alci Fonseca Lima. Do vereador Luciano Faria. Concede título de destaque comunitário à senhora Maria Dilva Overney. Concede título de destaque comunitário ao senhor Jailton Barroso Heller. Projetos de lei do Executivo Municipal. Define obrigações de pequeno valor para pagamento sem precatório pelo município de Nova Friburgo. Do vereador Marcelo Verli. Dispõe sobre a obrigatoriedade de se utilizar pulseira com sensor eletrônico sonoro para identificação de recém-nascidos nos hospitais e nas maternidades públicas e privadas na cidade de Nova Friburgo e dá outras providências. Do vereador Marcos Medeiro. Torna obrigatória a publicação mensal no Diário Oficial de Nova Friburgo e demais meios de comunicação dos resultados de análise de água realizada pela concessionária exploradora dos recursos hídricos e dá outras providências. Dispõe sobre a atividade de jogos recreativos no âmbito do município de Nova Friburgo e dá outras providências. Cria o programa Comunidade Seletiva no âmbito do município de Nova Friburgo e dá outras providências. Dispõe sobre normas de segurança e de manutenção em brinquedos dos parques infantis localizados em estabelecimento de educação infantil e de ensino fundamental no âmbito do município de Nova Friburgo e dá outras providências. Torna obrigatória a instalação de passarelas para pedestres no âmbito do município de Nova Friburgo e dá outras providências. Torna obrigatória a inclusão, pelo plano de saúde e seguros privados, de vacinas contra as doenças pneumocócicas para imunização de crianças até 2 anos de idade nos planos ou seguros de referência. Cria no município de Nova Friburgo comunidades terapêuticas para crianças e adolescentes com dependências por substâncias psicoativas e dá outras providências. Dispõe sobre a campanha de peças notas no município de Nova Friburgo e dá outras providências. Ainda do vereador Marcos Medeiros, cria áreas de escape e acostamentos especiais de emergências nas vias de acesso ao município de Nova Friburgo e nas principais avenidas da cidade e dá outras providências. Indicações do vereador Marcelo Verli. Colocação de coletores de lixo na avenida Norte Hamburgo, Muri. Capina e limpeza da avenida Norte Hamburgo, Muri. Recapeamento asfáltico na rua Apolônia Pinto, Muri. Higienização dos telefones públicos
da rua Bagé, nas Brownes, e da rua Dr. José Acúrio Benigno, Brownes. Colocação de tampas de bueiros na rua Dr. José Acúrio Benigno, Brownes, do vereador Dr. Renato Abirrâmia. Recuperação da rua do Belório, Muri. Recapeamento da Avenida Hamburgo, Muri. Recuperação da rua Lisboas, Muri. E recuperação da rua Norte Hamburgo, Muri, do vereador Isaac Demani. Capina e limpeza da Rua das Pedrinhas, São Geraldo. Capina e limpeza das ruas das Laranjeiras, São Geraldo. Limpeza e drenagem do córrego da Rua Antônio Joaquim, São Geraldo. Desratização e limpeza dos bueiros das Ruas das Pedrinhas, em São Geraldo. Desratização e limpeza da Rua das Laranjeiras, São Geraldo. Recuperação asfáltica da Rua Vinino Fernandes Ribeiro, Conselheiro Paulino. Recuperação asfáltica da Rua Las Vegas, Rosa Branca, Conselheiro Paulino, do vereador Marcos Medeiro. Recuperação na iluminação pública da Rua Tupiniquins, Vargem Grande. Reparo da iluminação pública da Rua Plínio Salgado, Conselheiro Paulino. Pavimentação do bairro Ponte da Saudade. Instalação de lixeiras na Travessa Regina Azevedo, Granja do Céu. Reparo da iluminação pública na Rua Padre Madureira, Centro. Instalação de lixeiras na Rua Parque Padre Madureira, Centro. Asfalto da Travessa Regina Azevedo, Granja do Céu, do vereador Edson Flávio. Reparo da Rua Abreu Aguilera, Granja do Spinelli. Conclusão de calçamento da Avenida Dom Pedro II, Ponte da Saudade. Manutenção de iluminação pública em área de esporte na Granja Spinelli. Colocação de placas indicativas orientando o cidadão sobre a localização de serviços públicos em Lumiar, São Pedro e Boa Esperança. Construção de calçamento em corrimão na escadaria de acesso à Rua Armando Alves Teixeira, Maringá. Reestruturação da administração de Lumiar com construção de garagem para veículos e conserto da Rua Alver Nogueira, Maringá. Votos de congratulações do vereador Marcelo Verli com o superintendente da Altran, vereador licenciado Vanor Brede Pacheco, pela passagem de seu aniversário. Do vereador Marcos Medeiros com a senhora Conceição Breder de Oliveira, pela passagem de seu aniversário. Do vereador Isaac Demani com o vereador professor Pierre, pela passagem de seu aniversário. Do vereador Luciano Faria com a senhora Carla Albertini Klein e outros, pela ajuda prestada a esse vereador. Do vereador Reinaldo Rodrigues com o senhor Carlos Emerick Kramer e outros, pela passagem de seus aniversários. Requerimentos do vereador Manuel do Pote. Requer que seja concedido 20 minutos da sessão que for discutido o projeto de lei número 5.987/2010 para a senhora Juliana Itabaiana, representante da ONG Univita de Proteção Animal. Requerimentos de informações do vereador Luciano Faria, com o Executivo Municipal, requerendo informações acerca de competições e eventos esportivos realizados no município de Nova Friburgo. Do vereador Isaac Demani, com a concessionária Águas de Nova Friburgo, requerendo cópia de licença e condições relativas à implantação dos interceptores de esgoto sanitário. Do vereador Edson Flávio, com a Fundação Municipal de Saúde, requerendo informações sobre o uso de equipamentos de uso médico e laboratoriais. Está lido o expediente, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Isaac Demani. Senhores vereadores, eu gostaria de incluir na pauta dos nossos trabalhos uma solicitação, na verdade, uma carta de agradecimento do nosso funcionário da casa, Marco Antônio Silva Miranda, o Marquinho, né, para quem conhece ele aqui, que fez uma carta de agradecimento aí, está fazendo um ano que ele se recuperou de um grave problema que ele teve de saúde e solicitou à casa, né, que fizesse a leitura aqui de uma carta de agradecimento a esta casa e todas as pessoas que conviveram com ele durante esse momento difícil que ele passou. Portanto, eu solicito a inclusão para que seja feita a leitura em plenário.
Pois não, vereador. Desculpa. Presidente. Pois não. Eu estive hoje em audiência com o prefeito Demerval e falei com ele com relação a alguns projetos que eu apresentei nessa casa e que estavam, na verdade, ainda estão na prefeitura para audiência. E falei com ele mais detidamente sobre um projeto que trata da transparência do Poder Executivo com relação à publicação de informações, de contratos, licitações, dos termos aditivos. E o prefeito disse que não vê problema algum, se mostrou interessado, disse que não vê problema nenhum em implantar, inclusive até acha que é importante que tenha realmente esse processo de transparência. E esse projeto, ele está com o Executivo há cerca de 16 meses. Então, eu queria requerer, senhor presidente, que o projeto pudesse ser colocado no expediente, ser votado na ordem do dia, pela cópia, em se tratando de uma questão de transparência, até porque nós estamos vivendo um momento aí de dificuldade com relação a essas questões relativas aos contratos de concessão. Eu fiz um requerimento de informação com 19 itens, se não me engano, e a única resposta que eu obtive foi a cópia do 5º termo aditivo. Portanto, as informações não vêm. Como nós já estamos chegando ao final do ano e tem uma anuência do prefeito para a implantação dessa proposta, eu gostaria de requerer que fosse votado o projeto pela cópia, em se tratando de uma matéria que traz transparência às ações do Executivo e dá a possibilidade da população acompanhar mais de perto questões como essa que eu me referi aqui, que diz respeito aos contratos. Pois não, vereador. Eu preciso, na verdade, do aval da Comissão de Constituição e Justiça, né, para saber se existe realmente a possibilidade desse parecer, porque, infelizmente, nós não podemos colocar em votação um projeto que ainda não tenha o parecer da Comissão de Constituição e Justiça em redação final. Senhor presidente, pela ordem, desconheço os termos do projeto, até porque não estava na casa à época, e não tenho condições de dar o parecer. Se os demais membros acharem que devo, eu entendo que fique à vontade, mas eu não tenho condições de dar parecer aquilo que eu não conheço. Não, vou sugerir, então, ao vereador que faça uma cópia ao vereador Jorge, vereador, e depois a gente volta nessa questão e, de repente, para umas sessões futuras, a gente possa falar sobre o assunto. Vereador, pela ordem, a Reinaldo respeito Rodrigues. do mesmo assunto em que o vereador Cláudio Damião cita, eu também tenho alguns projetos que foram para a audiência do prefeito, inclusive tem um projeto de um conselho de cooperativa, que eu vou pedir ao vereador Cláudio Damião que, se for possível, na próxima terça-feira também, eu vou requerer que seja votado com a cópia. Para dar um tempo até para nós, da Comissão de Justiça, poder dar o parecer mais tranquilamente, mais embasado. Eu vou requerer o meu projeto na próxima terça-feira. Se Vossa Excelência puder fazer o mesmo, eu gostaria, se for possível. Vereador Marcelo Vernier. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não. De minha autoria, existe um projeto que se converteu em lei chamado Nova Friburgo Transparente. E esse projeto, ele trabalha de uma forma bastante ampla a questão da transparência pública em relação a não só a Prefeitura, mas a Autarquia de Trânsito, Fundação Municipal de Saúde, os vários entes que compõem a administração municipal. Foi lançado, inclusive, uma versão beta, foi lançada já há algum tempo pela Silvia Sveiter, que vem a ser a chefe do CPD, e, na verdade, a Câmara passaria a assumir a responsabilidade de coletar as informações de todos os órgãos que compõem a administração municipal e disponibilizar em linguagem de fácil entendimento. Nesse sentido, eu gostaria nós já conversamos a respeito disso em algumas ocasiões, que nós agendássemos uma data até o final do mês de novembro, mais tardar no início de dezembro, para que seja feito o lançamento oficial do portal eletrônico Nova Friburgo Transparente. E todas as iniciativas que puderem se acoplar com o objetivo de aprimorar o projeto, elas serão sempre muito bem-vindas. A única preocupação, né, na verdade, é que a gente não venha reinventar a roda, porque já existe um projeto de lei que se converteu em lei, foi sancionado pelo Executivo, já está em plenas condições de ser colocado em prática, só dependendo agora da decisão de Vossa Excelência, da mesa diretora, de que realmente ele seja lançado e haja uma estrutura tecnológica na casa de manutenção, inclusive questão de licitações, de contratos, tudo isso consta do projeto que posteriormente foi incorporado e transformado em lei, com o nome Nova Friburgo Transparente. Como disse, todas as iniciativas que venham
agregar valor a essa, serão muito bem-vindas, porque a transparência pública ela é fundamental, ainda mais nos dias atuais, onde nós temos visto, a nível nacional, tantos escândalos acontecendo. Então, nós temos que dar o exemplo. Então, nesse sentido, eu peço a Vossa Excelência, na condição de presidente da Casa, que defina uma data para que, efetivamente, nós coloquemos o Nova Friburgo Transparente em funcionamento, que com certeza vai significar uma ampliação do acesso das pessoas às contas públicas e, consequentemente, da fiscalização daquilo que acontece no Executivo e no Legislativo. Com certeza, vereador, essa é uma bandeira da atual gestão, da mesa diretora, e nós temos uma funcionária da Casa concursada, que é a Silvia Sveiter, que está cuidando já desde o início desse projeto. Eu peço a Vossa Excelência que nós possamos agendar uma conversa com ela para que a gente possa comunicar ao plenário uma data específica da inauguração do portal. Eu acredito que a gente, ainda dentro do mês de novembro, a gente consiga fazer essa inauguração, até porque acredito que hoje 90% já está pronto, né, somente aí os acertos finais, né, para que a gente possa disponibilizar para toda a Nova Friburgo o portal Nova Friburgo Transparente. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador. Estou devolvendo a cópia a Vossa Excelência para encaminhar à Procuradoria da Casa. Se emitir o parecer, fica a critério da Procuradoria. Para análise, tem o projeto, a cópia que o vereador entregou, junto com uma emenda. Vou solicitar também ao vereador Reinaldo Rodrigues que depois consiga, junto à sua assessoria, uma cópia do projeto, e a gente encaminha os dois, portanto, à Procuradoria da Casa, e a gente coloca aí, se já estiver pronto o parecer, né, na primeira sessão que estiver pronto o parecer, subsequente à análise do procurador. Acredito que, se tiver na próxima terça-feira, nós colocaremos, portanto, os dois. Eu solicito, portanto, à Secretaria da Casa que faça o encaminhamento ao nosso procurador do projeto de autoria do vereador Cláudio Damião. Presidente, o projeto ele não conflita, eu acho que portal de transparência, Nova Friburgo Transparente, o nome que se dê, todo o processo de transparência é importante, não vamos nem de longe discutir isso, né? E trazer à Prefeitura a obrigação de publicar é fundamental. Então, os dois projetos, um vai reforçar o outro, né? Não conflitam, não se agridem, muito pelo contrário, se complementam. Eu quero só aproveitar também, o vereador professor Pierre ligou agora há pouco, mas está uma ligação picotada. Pelo que eu entendi, o assessor dele veio comunicar, ele já está a caminho para a sessão, pediu que justificasse. Surgiu um problema numa escola estadual e ele foi chamado para tentar dialogar a respeito da questão, não sei exatamente o que é, ele vai poder, no momento que chegar aqui, mas só pediu que justificasse o fato dele não ter chegado até agora. Pois não, vereador. Senhor presidente, uma questão de ordem. Vereador Marcelo Verlier. Eu gostaria também de fazer uma inclusão. Na semana passada, eu fiz a leitura de uma resposta a requerimento de informação que fiz ao Executivo Municipal solicitando cópia do estudo da Fundação Getúlio Vargas referente à reestruturação tarifária do convênio, do contrato que existe entre a Prefeitura, Poder Concedente, e a concessionária Águas Nova Friburgo. E foi uma resposta que, na verdade, uma apontou para a outra e nenhuma das duas respondeu objetivamente aquilo que havia sido perguntado, que é exatamente a solicitação da emissão de uma cópia e o encaminhamento ao Legislativo, ao meu gabinete, do estudo que foi feito pela FGV, com o objetivo de instituir tarifa social, redução da tarifa comercial e uma série de outros componentes. Então, nesse sentido, eu gostaria de que fosse incluído também esse requerimento. Na verdade, é um requerimento idêntico ao anterior, mas solicitando que ele efetivamente seja respondido dessa vez. Muito obrigado. Senhor presidente, rapidamente, também dentro da mesma questão que o vereador Marcelo Verli levanta, eu fiz um requerimento de informações à Prefeitura com relação ao contrato com a concessionária de água. Fiz 14 perguntas e 3 alíneas complementares, quer dizer, 17 questionamentos, e não me foi respondido absolutamente nada. Adotarei o mesmo caminho, vereador, requerendo novamente, vou fazer novo requerimento, porque a única coisa que me foi entregue foi o 5º termo aditivo, e absolutamente nada foi respondido com relação ao que foi indagado. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, senhor presidente, uma questão de ordem, que me encaminhasse cópia desse 5º termo aditivo, para que eu também possa tomar ciência, por gentileza. Vereador Renato Abirrame. Conforme ficou estabelecido numa reunião passada, nós marcamos uma reunião com o Conselho Municipal de Saúde na próxima segunda-feira, às 19 horas, na Policlínica Centro.
com a Comissão de Saúde, extensivo aos vereadores. A pauta é em relação ao consórcio municipal de saúde, intermunicipal, e, inclusive, objetivando o problema do CTI infantil, para a gente ver, para que consigamos agilizar e resolver aquelas barreiras que estão surgindo, porque é impossível. Que a gente não, o Nova Friburgo, o município Polo, não pode deixar de participar de um consórcio intermunicipal. Com certeza. Eu parabenizo Vossa Excelência, vereador, e agradeço a presteza aí no atendimento à solicitação da casa. Vereador Jorge Carvalho. Senhor presidente, pela ordem, gostaria de solicitar a inclusão na pauta de um voto de congratulações com a família Faria, na pessoa do nosso amigo Rogério Faria, de sua mãe, Dona Helena Faria, e todos os seus irmãos, pelo belo gesto para com Nova Friburgo na aplicação dos recursos que possibilitaram a execução das melhorias no Hospital Raul Sertã, que foram entregues hoje à população de Nova Friburgo. Pois não, vereador. Eu gostaria também de incluir na pauta dos nossos trabalhos um voto de congratulação com o nosso querido Marquinho também, funcionário da casa aqui, pelo seu aniversário na data de hoje. Solicito aos vereadores, portanto, as inclusões, vereadores que aprovam as inclusões permaneçam como estão. Aprovada. Solicito ainda, senhores vereadores, a inclusão na nossa ordem do dia, o projeto de decreto legislativo da mesa diretora que prorroga a licença para tratamento médico do chefe do Poder Executivo, prefeito Heródoto Bento de Melo. Os vereadores que aprovam a inclusão permaneçam como estão. Aprovado. Temos ainda aqui convite do secretário municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e Trabalho, Cristiano Pereira Guenin, convidá-lo para a primeira jornada de estudos do Polo Serrano a ser realizada no Centro de Convivência da Felicidade, Avenida Galdino do Vale Filho, 151, Centro Nova Friburgo, no dia 10/11, às 8 horas. E ainda da Universidade Cândido Mendes, convido a Vossa Excelência para o ato de inauguração do escritório central do Instituto Ambiental Cândido Mendes, no dia 10 de novembro de 2010, 15 horas, na rodovia RJ 124, quilômetro 34, Araruama. Senhores vereadores, após a leitura do expediente pelo vereador Isaac Demani, submeto ao plenário as matérias lidas. Em discussão, os votos de congratulações. Senhor presidente, uma questão de ordem. Pois não, vereador. Gostaria de solicitar autorização ao vereador, ilustre vereador Jorge Carvalho, para que eu possa subscrever esse voto que ele faz com a família Faria. Nós estivemos realmente hoje à tarde no Hospital Raul Sertã, presenciando a inauguração da ala das novas enfermarias, uma obra de excelente qualidade, uma estrutura física muito boa e também em termos de material hospitalar, camas novas. Isso significa um avanço em termos de responsabilidade social e deve ser reverenciado. Não só a família Stan, a família Faria, que tem se notabilizado ao longo do tempo por trabalhos sociais da mais alta importância, mas também ao Executivo Municipal, que abriu a possibilidade que essa parceria fosse estabelecida e, com certeza, gerando resultados positivos para a nossa população. Então, gostaria de pedir autorização a Vossa Excelência, como Vossa Excelência acena positivamente, fico feliz e agradeço. Autorização concedida. Muito obrigado. E aos demais companheiros que quiserem seguir. Pois não, eu gostaria aqui de fazer o registro do aniversário do nosso querido Marcos Antônio Silva Miranda, nosso Marquinhos, funcionário concursado da casa há mais de 20 anos, que presta seu relevante serviço com competência e um amigo de todas as horas. Então, por isso que a gente está feliz de estar ao lado dele. Esse ano, sim, junto conosco. Ano passado, um momento difícil na vida dele, mas esse ano está junto conosco aí, podendo comemorar, soprar as velhinhas e saber que o Papai do Céu é muito bom, por isso está aí juntamente conosco aí. Desejar a ele muita saúde e muitos anos de vida. Senhor presidente, gostaria de assinar também esse voto que faz com o funcionário Marcos na casa e com a família Faria, por tudo que tem feito aí pela nossa sociedade, pelo gesto de solidariedade, pelos gestos humanistas, que tem aí trazido avanços em determinadas áreas do nosso município, como, por exemplo, a saúde. Hoje, pessoas que investem parte do seu dinheiro para o bem de toda a comunidade. Então, gostaria, vereador Jorge Carvalho, de assinar o voto que faz, e também o vereador Sérgio Xavier com o nosso amigo Marquinhos. Muito obrigado. Autorização também concedida, e peço, senhor presidente, para
se Vossa Excelência permitir, acompanhá-lo também no voto com o nosso querido amigo Marquinhos, amigo de tantos anos. Com certeza, vereador. E de grandes histórias nesta casa. Grandes. Não é verdade? A gente fica feliz. Não vamos lembrar algumas aqui, mas... Tem criança assistindo em casa, né, vereador? O horário não é propício, né? Mas o Marquinhos sempre foi um grande companheiro e nós temos a alegria de sermos amigos. Com certeza. Caminhada aí ao longo do tempo. Parabéns, Marquinhos. Senhor presidente, questão de ordem, também gostaria de me juntar a Vossa Excelência, aos demais vereadores, no voto de congratulações com o Marquinhos, uma pessoa muito querida. E também pedir autorização ao vereador Isaac para que eu possa subscrever o voto que ele faz pelo transcurso do aniversário do vereador professor Pierre. Com certeza, vereador. Desde já também coloco à disposição dos senhores vereadores que quiserem assinar o voto, fiquem à vontade. Presidente, pela ordem, pois não, eu também gostaria de, se possível, assinar o voto de congratulação com o nosso querido amigo Marquinhos, né? Amigo de longas datas, excelente funcionário, que passou por um período difícil e que, com certeza, merece estar aqui entre a gente, né, fazendo o mesmo trabalho de sempre, com o mesmo carinho. Obrigado. Pois não. Senhores vereadores, portanto, os vereadores que... Vereador Luciano Faria. Gostaria de pedir também ao presidente para assinar esse voto com o Marquinhos, também com o vereador Marcelo Verlier, que fez um voto junto com o Valorzinho, uma pessoa que a gente aprendeu a respeitar e admirar ano passado aqui nessa casa. Pedir também para assinar junto com o vereador Jorge Carvalho, a família Faria, e também deveria ser extensivo a duas pessoas que se articularam para poder vir essa ajuda da Estam, que é o prefeito, que infelizmente, né, não pôde estar presente na inauguração. Eu não pude também estar lá porque vim do Rio, mas soube que a placa tem o nome do prefeito, né, do prefeito Heródoto, que trabalhou junto com o secretário Braulio para isso. Então, acho que também tem que se destacar isso, né? O prefeito atual está há pouco tempo, não foi obra dele, né? Teria que ser inaugurado, a cidade precisa, né? E a informação importante também é que são... Ajudou também? O Ney ajudou, né? Ele... que também é importante que todo mobiliário é de primeira qualidade, né? Não deve nada a qualquer hospital particular no estado do Rio. Obrigado, senhor presidente. Pois não. Senhores vereadores, portanto, após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados. Requerimentos de autoria do vereador Manuel Martins, que seja concedido o tempo de 20 minutos na sessão que foi discutido o projeto de sua autoria, o projeto 5.987/010, né, que trata aí da proibição dos rodeios, né, e similares na cidade de Nova Friburgo, para a senhora Juliana, né, que é representante da ONG Univida, de proteção ao animal. Em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a compreensão dos senhores vereadores e voto a favor, que isso está dando uma repercussão tão grande, esse simples projeto, que eu tenho recebido e-mails, coisa que eu nem entendo muito de e-mails, né? Tenho recebido de várias cidades do estado e do Brasil inteiro. Eu recebi até uma de Rondônia, que eu só conheço por nome. Então, é um projetozinho simples, mas que é de um alcance muito grande, e eu conto com os colegas vereadores que seja aprovado esses 20 minutos. Obrigado, presidente. Concede uma parte, vereador? Concedo com o maior prazer. Pois é, eu também tenho recebido muitos e-mails. Que beleza. E muitas manifestações favoráveis. Isso é muito bom. Pedindo que eu apoie o projeto, que a casa apoie, e tem sido manifestação constante das pessoas aqui, dos vereadores, de apoio ao projeto, né? Até tive a oportunidade de falar com Vossa Excelência da quantidade de e-mails que recebi falando da iniciativa. Quer dizer, um projeto que Vossa Excelência disse que era simples, mas que teve uma grande repercussão, né? Com certeza, então, vereador. Pode contar com apoio, as pessoas estão se manifestando solidariamente, acreditando que vai ser não só aprovado, mas também aplicado, né? Porque às vezes se aprova um projeto, mas não consegue a aplicação. E é um grupo muito atuante fiscalizador. Então, na medida em que um projeto desse entra em vigor, o próprio segmento que solicita a sua aprovação e se manifesta positivamente, faz o processo fiscalizatório, que ajuda muito, né? Com certeza, vereador. Eu tenho certeza absoluta também que o prefeito vai se sensibilizar e vai
tornar-se lei esse projeto. Se eu tenho certeza que o prefeito não fizer, o nosso presidente faz, com certeza. Muito obrigado. Pois não, após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permanecem como estão. Aprovado o requerimento de autoria do vereador Manuel Martins. Requerimento de informação do vereador Luciano Faria, com o Executivo Municipal requerendo informações acerca de competições e eventos esportivos realizados no município de Nova Friburgo. Em discussão, 5 minutos, vereador. Senhor presidente, esse requerimento eu peço informações de quais competições e eventos que foram organizadas, apoiadas ou patrocinadas pela Secretaria Municipal de Esporte no ano de 2009 até a presente data, qual foi o tipo de contribuição, se foi apoio, patrocínio, organização, qual foi o valor investido, informar a faixa etária em cada atividade, as categorias, se foram masculino, feminino, e quais as modalidades, senhor presidente. E também se foi a nível municipal ou a nível estadual essas competições. Por que eu faço isso, senhor presidente? Cada dia que passa a gente vai tendo mais informações de pessoas, de crianças principalmente, envolvidas com drogas no nosso município. Já está aí na cidade a droga que é muito barata e acaba com a vida das pessoas, que é o crack. Então a gente está vendo algumas crianças se envolvendo com drogas, e a gente, enquanto acompanha outros municípios, algumas prefeituras com projetos de inclusão social através do esporte para as crianças e adolescentes, em Nova Friburgo a gente não vê esse tipo de projeto. Vê-se falar em motocross, que gasta quase toda a verba da Secretaria de Educação de Esporte, que traz turista, que traz a renda para o município, mas eu acho muito mais importante do que um motocross que se gasta mais de R$200 mil, projetos de inclusão social para nossas crianças e para os adolescentes. E a gente não vê no nosso município esse tipo de projeto vindo da prefeitura, vereador Jorge Carvalho. A gente acompanha projetos sociais no Rui Sanglar. Existe um projeto social que eu faço no Rui Sanglar para as crianças, atende a 100 crianças, e existe um projeto social lá do professor Augusto com o professor Tadeu, vereador Cláudio Damião, que também atende lá quase 100 crianças. A gente acompanha o projeto Gol de Placa ali no batalhão, organizado pelo Alex, que estava presente aqui, já foi assessor dessa casa. Acompanhamos escolinhas lá em Varginha, no Cascatinha, sem apoio nenhum da prefeitura, vereador Marcelo Verlier. Nem uma bola. Projeto Dever de Casa que o vereador trouxe, mas não através do Estado, junto com o deputado Onei Botelho. Eu consegui também, através do deputado Onei Botelho, o projeto Suderge Informa. Conseguimos um para Conselheiro e um lá para Lumiar, que atende as crianças em 2 modalidades e a terceira idade, mas são projetos como o Gol de Placa, como o Dever de Casa, projetos vindo do Estado. A nível municipal, a gente não vê projeto nenhum nesse segmento, principalmente para nossas crianças. Excelente a iniciativa. Isso vai permitir o acompanhamento, a fiscalização. Isso bate no orçamento também, Quando chegar na casa, nós vamos ter a possibilidade de verificar se as verbas estão sendo destinadas. Vossa Excelência falou da preocupação com as drogas, e no orçamento do município, a verba destinada para atender a essa situação de risco, de envolvimento com drogas, é de R$1.000, um valor insignificante. Eu até apresentei emenda, mas ainda assim, com a emenda, com o que quer que seja, eu acho que o melhor resultado, o melhor remédio é a prática de esportes e o envolvimento com atividades sadias. Então, aí nós estamos realmente, o município não tem feito o dever de casa, e as crianças, os jovens, os adolescentes precisam realmente dessa atenção. O tempo ocioso, fica acompanhando coisas ruins que estão aí nas esquinas, na porta das escolas. Então, a gente acompanha vários eventos organizados no município, iniciativas isoladas, campeonato de olaria, campeonato de conselheiro, Copa Rural, que tem a final agora no domingo, com certeza levará mais de 2.000 pessoas para assistir essa final. A própria Copa Chico Faria, organizada pelo Alex, que é mais direcionada para as crianças e adolescentes. Então, esse requerimento, a essência é essa, senhor presidente, tentar descobrir o que realmente a Secretaria de Esporte quer, o que ela quer atender. Nós sabemos que tem vários funcionários.
né? E a gente quer saber por quê, já que o prefeito exonerou algumas pessoas dizendo que não trabalhavam, puxar na Secretaria de Esporte por quê que tem vários funcionários e a gente não acompanha nenhum projeto direcionado para o município. Não projetos de para fora. Eu quero saber aqui para o município, principalmente para nossas crianças. Obrigado, senhor presidente. Pois não, vereador. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de informação de autoria do vereador Isaac Demani com Águas, concessionária Águas de Nova Friburgo, requerendo cópia de licença e condições relativas à implantação dos interceptores de esgoto sanitário. Em discussão. Senhor presidente, na verdade, na sessão anterior nós votamos esse requerimento de informação, já foi aprovado e só veio a pauta hoje porque foi formalizado. Com relação à segunda licença emitida pelo INEA, da instalação dos interceptores, que existem ali várias condicionantes de sua validade, e nós queremos saber se essas condicionantes foram de fato cumpridas pela concessionária, senhor presidente. Já foi aprovado, então. Senhor presidente, pela ordem, já aproveitar que está dentro do tema, fazer chegar às mãos do vereador Marcelo Verli a solicitação que ele fez aqui do 5º termo aditivo. Foi me entregue pela prefeitura no requerimento de informação que fiz, e ora passo à mão do vereador e deixo à disposição também de outros vereadores que queiram, que caso não tenham recebido também. Pois não, vereador. Requerimentos de Obrigado, informações de autoria do vereador Edson Flávio. Senhor presidente, gostaria de subscrever esse requerimento de informação juntamente com o vereador Edson Flávio, que se encontra na cidade de Três Rios em reunião, para que possa ser encaminhado ao Executivo. Pois não. Com a Fundação Municipal de Saúde, requer informações sobre o uso de equipamentos de uso médico e laboratoriais. Em discussão, não havendo discussão, em votação. Pois não, vereador. Na sessão passada, nós já votamos esse requerimento também, só faltou a formalização. Então, mais um documento que foi formalizado. Peço desculpa aos senhores vereadores aí. Tem um requerimento de autoria do vereador Marcelo Verli, em discussão. Senhor presidente, é um requerimento que já fiz há algum 5 tempo, minutos. com o objetivo de que nós trouxéssemos à Casa Legislativa o estudo que teria sido feito pela Fundação Getúlio Vargas em relação à tarifa comercial, à tarifa social, ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato entre Prefeitura, Poder Concedente e a concessionária Águas de Nova Friburgo. Esse requerimento foi aprovado por unanimidade e encaminhado ao Executivo. Na resposta que me foi remetida, havia uma página da Procuradoria-Geral do Município, documento assinado pelo doutor Júlia Zambuja, procurador à época, em que basicamente dizia que havia um documento anexo contendo a resposta à minha solicitação. E aí, ao me deparar com o documento anexo, na verdade, a Águas de Nova Friburgo, na pessoa do seu diretor superintendente, Alexandre Bianchini, respondia dizendo que a Prefeitura é quem detinha a condição, inicialmente cópia, e a condição legal de remeter a cópia do estudo ao meu gabinete. Ou seja, um empurrou para o outro, o que não condiz com a expectativa que nós começamos a construir a partir do início do ano passado, de que haveria uma mudança no relacionamento entre Executivo Municipal, entre Poder Concedente e também entre o Legislativo. Várias foram as vezes que nós recebemos representantes da Águas de Nova Friburgo nessa casa para discutir assuntos das mais diversas naturezas associados à questão do saneamento no nosso município. O próprio Executivo, ao exigir que, ao invés de apenas uma estação de tratamento de esgoto na saída de Nova Friburgo, obrigou, na verdade, que fossem feitas 6 estações de tratamento, sinalizou também uma mudança de atitude, uma atitude mais enérgica em relação à cobrança das ações da Águas de Nova Friburgo. Pois bem, parece que isso está se perdendo, por uma série de motivos. Um deles, a ausência de respostas claras e objetivas aos requerimentos que são feitos por essa Casa Legislativa, não só por mim, mas por outros vereadores. Eu tenho ouvido reclamações de vereadores que não estão recebendo respostas detalhadas a respeito das suas solicitações. Esse é um ponto. Outro ponto é um susto que a nossa população tomou e vem tomando ao longo das últimas semanas em relação à cobrança do esgoto, que passa a ser de 100%, e nós sabemos
que ainda estamos longe daquilo que efetivamente deveria estar sendo feito. Então, eu reitero a solicitação nesse momento, refaço o requerimento à Águas de Nova Friburgo, e vou também solicitar que a Prefeitura se pronuncie a esse respeito, para que nós tenhamos a cópia do estudo que a Fundação Getúlio Vargas teoricamente fez, até porque consta aqui, eu agradeço já ao vereador Cláudio Damião, no 5º termo aditivo, consta que nos considerando as conclusões dos estudos técnicos especializados expressos em alentado laudo, realizados pela conceituada Fundação Getúlio Vargas, FGV, indicada pela AGENERSA, Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro, conforme destacado no parágrafo 1º da cláusula 6ª do mencionado 4º termo aditivo, e uma série de outros considerandos. Ou seja, há um estudo técnico que fundamentou a realização, a feitura desse 5º termo aditivo, que foi assinado no dia 21 de julho, que, segundo informações, e nós tivemos acesso a um pequeno extrato de instrumento contratual, que foi publicado logo após no jornal A Voz da Serra, mas que, na verdade, nos mantém absolutamente desinformados. O Poder Legislativo, que tem por atribuição fiscalizar o Executivo, também fiscalizar, embora não seja uma atribuição direta, mas, por tabela, fiscalizar também as concessionárias, nós estamos sem informação nenhuma. Então, eu reitero esse pedido de informação. Outros vereadores fizeram também pedidos de informação que, ao chegarem de forma clara, objetiva, direta e com conteúdo, podem subsidiar um entendimento maior do que efetivamente vem acontecendo em relação ao que eu lamento dizer, mas parece estar ocorrendo uma mudança naquela atitude tão promissora que vinha acontecendo desde o início do ano passado e que sinalizava um atendimento melhor à nossa população em relação à questão não só do oferecimento, do fornecimento de água, mas também do tratamento de esgoto. Então, nesse sentido, eu reitero, mas quero resposta clara, objetiva, prática, concisa. Não precisa mandar 357 folhas, mas um responder que o outro vai responder e nenhum dos dois responder nada, isso, infelizmente, não condiz com a seriedade que essa Casa Legislativa tem procurado pautar as suas ações, senhor presidente. Muito obrigado. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Presidente, a questão de ordem. Pois não, vereador. Eu gostaria de solicitar à secretaria que enviasse à liderança de governo as questões pendentes desta casa, do Executivo para com esta casa, com relação a projetos de audiência, requerimentos de informações, tudo que está pendente, para que nós possamos agilizar o retorno. Solicito, portanto, à Secretaria da Casa que providencie junto à liderança de governo cópias aí de todas as pendências do Executivo com relação à nossa casa. Solicito ainda ao vereador Marcelo Verli que formalize depois, vereador, para que a Secretaria dê encaminhamento ao requerimento de Vossa Excelência que foi aprovado nesse momento. Requerimento de autoria do presidente para que seja feita a leitura. Solicitar ao vereador Isaac Demani que faça a leitura da carta de agradecimento do nosso querido Marquinhos. Nova Friburgo, Rio de Janeiro, 4 de novembro de 2010. Carta de agradecimento. Amigos, pouco mais de um ano atrás, o presidente dessa casa comunicava que, após complicações de uma cirurgia, meu estado de saúde era grave e que precisava das orações de todos. Hoje estou aqui para agradecer, primeiramente a Deus, a minha esposa Graça, incansável guerreira, minhas filhas Natália e Gabriela, a toda a minha família, aos anjos médicos que Deus colocou no meu caminho, Sávio Picanço, Renato Lima, Fernando Paladino, Dr. Ebson, doutora Penélope e a todos do CTI e funcionários da Casa de Saúde São Lucas. Agradeço a meu cunhado, professor Clóvis Cavalcante, e ele sabe por quê. Aos meus amigos da Câmara Municipal e a todos cujas presenças foram fundamentais para a minha recuperação. Rico, Gracinha, Fernanda, Natasha, Marcão, Espinheiro, Aloísio, e agradeço ao meu amigo diretor de contabilidade, Carlos José Gonçalves. Agradeço a todos os funcionários da Câmara, a Udinei Veloso e a Grazi pelas orações, e a todas as igrejas de todas as religiões, a Fernando Seixas, incansável guardião, André Guedes,
Reinaldo Rodrigues e Renata, Marcelo Verli, Manel do Pote, Pierre, Isaac, Edson, Jorge, Vanô, Marcos, Cláudio, Luciano e Dr. Renato, a todos que me visitaram ou oraram por mim, transmitindo força nesse momento tão delicado da minha vida. Aproveito para agradecer novamente a Deus por ter me trazido para Nova Friburgo 23 anos atrás, cidade da qual me tornei cidadão e amo mais que minha própria terra natal. Enfim, agradeço ao meu amigo Sérgio Xavier por toda a confiança que depositou assim que me formei em administração pública. Seu reconhecimento é sinal de caráter e pureza de alma. Por isso, muito obrigado, Serginho. Peço a Deus todos os dias para que seja merecedor de tudo isso, para que possa continuar a servir essa cidade que tanto amo e a seus cidadãos. Obrigado a todos. Marco Antônio Silva Miranda, Marquinho. Gente que agradece ao Marquinho aí, parabeniza, né, toda a família, que realmente a gente que acompanhou de perto, sabe, um momento difícil, mas Deus tem uma missão para cada um de nós e a sua ainda tem muito o que ser cumprida, Marquinho. Ainda vai ter que aturar muito ainda, todos nós aqui te apurrinhando bastante, mas Deus continue te abençoando aí cada vez mais. Senhores vereadores, daremos início, portanto, à nossa ordem do dia, e eu coloco já em discussão única o projeto de autoria da mesa diretora, que concede licença, que prorroga, na verdade, licença para tratamento médico ao chefe do Poder Executivo Municipal, prefeito Heródoto Bento de Mello. Solicitar ao vereador Isaac Demani que faça a leitura. Projeto de decreto legislativo número 8.773/2010. Com licença, vereador. Solicitar, na verdade, a solicitação primeiro. Vossa Excelência, faça a leitura da solicitação e do atestado médico, depois do projeto. Certo. Excelentíssimo senhor vereador, presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo. Heródoto Bento de Mello, brasileiro, engenheiro, casado, portador de identidade e CPFs, que eu não vou citar o número, residente domiciliado no endereço, vem respeitosamente requerer prorrogação da licença para tratamento de saúde que lhe foi anteriormente concedida na forma do artigo 68, inciso 6, da Lei Orgânica do Município, pelo prazo de 60 dias, em razão da impossibilidade temporária de exercício do cargo de prefeito municipal por motivo de doença, devidamente comprovada por meio da inclusa documentação médica. Isso posto, requer o deferimento. Nova Friburgo, 4 de novembro de 2010, assina Dr. Heródoto Bento de Mello, prefeito licenciado. Atestado médico. Atesto que Heródoto Bento de Mello evoluía satisfatoriamente do quadro clínico que motivou sua internação hospitalar com, inclusive, previsão de alta para a residência. Entretanto, desenvolveu quadro infeccioso idêntico como pneumonia adquirida após 20 dias de internação, o que determinou sua permanência para o devido tratamento. Respondeu satisfatoriamente à terapia antibiótica instituída que estimamos que deva ser mantida até 3/11/2010. Recomendamos que sua licença seja prorrogada por mais 2 meses, 60 dias, a contar de 4 de novembro de 2010. Atenciosamente, Rio de Janeiro, 4 de novembro, assina o médico Marcos Benchimol. Agora sim, o projeto de decreto legislativo número 8.773/2010. Senhores vereadores, a mesa diretora da Câmara Municipal de Nova Friburgo, no uso de suas atribuições legais, em especial o artigo 32, inciso 3 do Regimento Interno, submete à apreciação do douto plenário o seguinte projeto de decreto legislativo que prorroga licença para tratamento médico ao chefe do Poder Executivo Municipal. Artigo 1º. Fica prorrogada até 2 de janeiro de 2011 a licença concedida através do Decreto Legislativo número 324, de 28 de setembro de 2010, e prorrogada pelos Decretos Legislativos números 325, de 30 de setembro de 2010, e 326, de 7 de outubro de 2010, e 327, de 21 de outubro
para tratamento médico ao excelentíssimo senhor Heródoto Bento de Melo, digníssimo prefeito municipal, na forma do atestado médico. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Reuniões, 4 de novembro de 2010, assinam os membros da mesa diretora, com exceção do vereador Edson Flávio, diante da sua ausência. Nesse momento, eu gostaria ainda de justificar a ausência do vereador Edson Flávio. O vereador Edson Flávio encontra-se ao serviço da Comissão de Indústria e Comércio desta casa, fazendo uma visita ao município de Três Rios, aí, um dos postulantes aí a receber a fábrica da Nestlé. O vereador foi lá conhecer de perto também a realidade do município. Solicito ao vereador Jorge Carvalho, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, parecer antes de nós colocarmos o projeto em votação. Senhor presidente, as razões são mais do que justificáveis, o atestado é claro e, como presidente, opino pela aprovação. Vereador Luciano Farias. A favor, senhor presidente. Vereador Reinaldo Rodrigues. Favorável. Vereador Manuel Martins. Favorável, senhor presidente. E vereador Isaac Demani. Acompanho o parecer do presidente, senhor. Portanto, em votação, os vereadores que aprovam. Pois não, vereador, rapidamente, por gentileza. Penso que deva ser a nossa última licença dessa maneira. Penso que deve ter um laudo mais específico para essa casa, né? A gente for analisar, tem se postergado, a gente tem tendo uma complacência realmente que a gente deve ter, humanizada com relação à situação do prefeito, que a gente entende, mas que a partir de qualquer outra solicitação que venha mediante laudo. Atestado tem um nível, laudo médico tem uma questão muito mais criteriosa, que pode dar a essa casa muito mais elucidação, e não só a nós, mas a população de Nova Friburgo, que está ficando realmente numa situação de grande dúvida com relação à real situação do prefeito. Então, embora esse atestado tenha vindo com um pouco mais de clareza do que os demais, ainda não é dentro de um termo de laudo, para ver as demais situações também, porque passa a saúde do nosso prefeito. Então, é que tem essa observação que nós, posteriormente, exijamos a questão de um laudo efetivo, para que essa maneira de modo de atestado se extermine nessa última aprovação agora. Pois não. Vereador Marcos Medeiros, só solicito aos vereadores, por gentileza. Pois não, vereador. Salvo melhor juízo, tem a informação que o senhor Braulio Rezende, assim que saiu a exoneração sua no Diário de Nova Friburgo, responsável pelas publicações oficiais A Voz da Serra, ato contínuo ele se dirigiu ao Rio de Janeiro, foi até o hospital e, no afã de se manter no poder a qualquer custo, queria que o prefeito sentasse numa cadeira de roda, viesse para Friburgo e assumisse a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo a qualquer custo. Tenho a informação, salvo o melhor juízo, que a família retrucou essa atitude peremptoriamente e houve até esse problema de relacionamento entre o Braulio Rezende e a família, e o Braulio veio para Friburgo e pediu para que retirasse seus pertences da Prefeitura. Num primeiro momento que isso aconteceu, ou seja, essa questão da doença do prefeito, nós da TVC fomos os primeiros a anunciarem, e ato contínuo aqui na Câmara eu pedi e solicitei uma junta de 3 médicos que pudesse fazer a avaliação e fiz uma ilação com relação ao deputado Cori Pilar, que na Assembleia Legislativa teve a mesma enfermidade e foi resolvido dessa forma. Então, não tenho a certeza, quem acha já está errado, que se fizer essa junta de 3 médicos e fosse avaliar o estado de saúde, não ficava a cidade perdendo e tendo essa insatisfação e essa insegurança com relação a essa questão do prefeito Heródoto Bento de Melo. Vereador Cláudio Damião, rapidamente, eu quero declarar que votaria favorável, mas gostaria de ponderar, a casa tem tido todo o cuidado, a votação tem sido unânime, mas nós temos que realmente entender essa preocupação, vereador professor Pierre Lança, eu também já tinha manifestado nesse sentido, de que as informações venham mais conclusivas, mais explícitas para a casa poder, ao longo do tempo, também justificar as razões que concedeu. É óbvio que o prefeito tem direito de se licenciar,
mas o município também não pode ficar numa situação de instabilidade. Então, são duas coisas que nós devemos pesar. A saúde do prefeito, o cuidado médico, mas informações mais cuidadosas também para casa na hora de deliberar com relação à licença. Vereador Jorge Carvalho. Sem querer contestar, Vossa Excelência, vereador Marcos, nós tivemos, a pedido meu, do doutor Renato e do secretário de Cultura, Roosevelt Conci, nós pedimos uma reunião com a direção do PMDB aqui em Nova Friburgo, que é ocupada pelo senhor Braulio Rezende. Reunião esta que ocorreu na última sexta-feira na sede do partido, exatamente levantando essa situação, a situação de que nós não tínhamos informações, a casa estava se sentindo incomodada em votar esse tipo de licença, e nessa reunião estiveram presentes, além do presidente do partido, o ex-deputado Carlos Guimarães e as pessoas que eu citei, doutor Renato, a minha pessoa, e o secretário de Cultura, Roosevelt Conci. E nos foi relatado, meu caro vereador, salvo melhor juízo, como diz Vossa Excelência, sem querer confrontar com o que disse, mas nos foi, não estou duvidando do que Vossa Excelência levanta, mas eu tenho que aqui, por questões de trazer aquilo que nós apuramos, aquilo que nos foi dito pelo próprio Braulio Rezende, a situação que ocorreu com relação à demissão dele. E ele, segundo nos relatou, visita o doutor Heródoto todos os dias e passou a não levar os jornais da cidade, principalmente o jornal A Voz da Serra. E foi cobrado pelo doutor Heródoto. Se eu errar, doutor Renato, por favor, o senhor me corrija se eu acabar esquecendo alguma coisa. Por que não estava levando os jornais? Foi cobrado dele. Está acontecendo alguma coisa e você está me escondendo. E aí o Braulio disse para ele que ele não estava mais na prefeitura. Isso eu estou relatando o que nós ouvimos. Se eu tiver errado, doutor Renato me corrige. Eu não estou mais na prefeitura. Então, que o doutor Renato teria exigido a imediata liberação dos médicos para que ele retornasse a Friburgo, o que não foi possível pela análise que os médicos têm do quadro, não foi possível naquele momento. Então, essa é a informação que nós temos do próprio Braulio, passada na reunião do PMDB, onde nós pedimos uma definição, uma questão melhor explicada do caso. Então, eu não poderia deixar de passar sem querer confrontar com Vossa Excelência, e não é esse o objetivo, mas eu tenho que passar aqui, o que ocorreu na reunião do partido. Não sei se o doutor Renato quer acrescentar mais alguma coisa àquilo que foi tratado aquele dia com relação à questão da exoneração do secretário Braulio e de outras figuras que faziam parte do primeiro escalão do governo. Portanto, é esse esclarecimento que eu gostaria de fazer. Pois é, vereador, obrigado. Rapidamente, por favor, vereador, para que a gente possa prosseguir a votação. Ele falta com a verdade, não é a primeira vez que ele faz isso, haja vista as outras manchetes que já saíram publicadas na Voz da Serra. Ele não poderia passar como algoz e sim se colocar como vítima e golpista, da maneira que o PMDB não é dessa forma que ele tinha que ser presidente do partido, que Vossa Excelência sabe que o partido foi o grande lutador pela democracia do Brasil e ele entrou pelas portas dos fundos do partido, que já demonstra que é uma pessoa que a gente não deve dar credibilidade e falta com a verdade. Acredito em vossa palavra, tenho certeza que esse foi o acontecido, mas com certeza o conteúdo, o bojo da argumentação utilizada pelo senhor Braulio Rezende, eu tenho a certeza que mais uma vez ele falta com a verdade com o povo de Nova Friburgo, o que é uma vergonha para a gente. Senhores vereadores, antes de passar a próxima parte, eu gostaria que a gente já encerrasse essa questão e dizer que nós estamos tratando aqui da licença do prefeito e não da exoneração do senhor Braulio Rezende. Por favor, conclua, por favor, vereador. Senhor presidente, acho que nós precisamos ter noção clara de que nós estamos falando de instituições, né?
A Prefeitura Municipal de Nova Friburgo tem um prefeito eleito, tem um vice-prefeito eleito, o Poder Legislativo, a quem cabe determinadas decisões, como essa, por exemplo. Na semana passada, quando surgiram os rumores de que viria uma nova licença por um prazo de 15 dias, eu externei para alguns colegas, em função de estarmos nos aproximando do final do ano, uma série de fechamentos que precisam ser feitos, despesas das mais diversas naturezas que precisam ser contabilizadas, preparativos para festas de final de ano, uma série de questões também administrativas que envolvem a gestão de um município, que seria desejável que essa licença fosse pelo menos até 31 de dezembro. Foi o meu pensamento e compartilhei com 4 ou 5 colegas, porque é óbvio que todos estamos na torcida pela recuperação do prefeito Heródoto Penha de Mello, mas nós temos a responsabilidade de assegurar a serenidade e a tranquilidade no curso da administração. Então, essa medida reputo como sendo sóbria por parte do prefeito Heródoto Penha de Mello, solicitando 60 dias, vai um pouco além do que eu havia pensado inicialmente, mas concordo com todos aqueles que me antecederam no que se refere à necessidade de uma documentação mais fundamentada para que nós possamos tomar uma decisão também mais fundamentada a partir de agora. Muito obrigado. Portanto, pois não, vereador. Só complementando o que disse o vereador Jorge Carvalho, na realidade, nós solicitamos que se trouxesse um relatório pormenorizado, um relatório mais preciso em relação ao estado de saúde do prefeito, e o que nós conseguimos foi um atestado resumido, bem resumido, sumário, e que falou que o prefeito teve uma pneumonia, a pneumonia hospitalar, porque toda pneumonia adquirida após 48 horas de internação é chamada pneumonia hospitalar, que isso tem um contexto diferente da pneumonia comunitária, porque os germes são diferentes, são germes mais patogênicos. E, possivelmente, ele teria tido uma aspiração, pneumonia por aspiração de material de orofaringe, e se mantém com a sonda nasogástrica. Então, nós pedimos que fosse feito um relatório, como são feitos os comunicados das pessoas internadas, políticos, artistas, todos eles. A própria presidente eleita Dilma Rousseff teve a sua doença bem explicitada de uma forma bastante clara durante a sua estada no hospital, e todos os procedimentos foram ditos para a população brasileira. Eu acho que realmente é um resumo, nós precisamos de ter mais detalhes, mas, evidentemente, o prefeito ainda não está em condições de assumir e, por conta da legislação, ele merece que seja aprovada essa licença. Senhores vereadores, vamos avançar, portanto, após as considerações dos senhores vereadores, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Em primeira discussão, vou solicitar aqui o vereador Reinaldo Rodrigues que faça a leitura do projeto e vou passar a presidência ao vereador Marcelo Verli. Rapidamente voltarei logo em seguida para dar um prosseguimento à sessão, mas o vereador fará aqui, assumirá na condição de presidente. Projeto de lei número 5.610/2010, autor vereador Manuel do Pote, da denominação de Rua Manuel Idalino Veloso, a via pública. Senhor presidente, requeiro, após observadas as formalidades regimentais, que seja submetido ao douto plenário desta Casa o seguinte projeto de lei municipal: da denominação de Rua Manuel Idalino Veloso, a via pública. Artigo 1º, passa a denominar-se Rua Manuel Idalino Veloso, a via pública que se inicia na Rua Augusto Gomes, número 6, distrito de Conselheiro Paulino, e determina sem saída, no denominado Sítio dos Veloso. Esta lei municipal entra em vigor na data de sua publicação, revogada a disposição em contrário. Assina vereador Manuel Martins. Após leitura do projeto, que tem parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, o projeto encontra-se em discussão.
Pois não, vereador. Eu vou sugerir aos senhores vereadores que eu faria o comentário em segunda discussão. Ok. Então, o próprio vereador, autor do projeto, diz que fará a discussão do mesmo na segunda votação. Em votação, projeto de lei número 5.610/2010, de autoria do vereador Manuel do Pote, que dá a denominação da rua Manuel Idalino Veloso. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei também de autoria do vereador Manuel Martins, de número 5.790, da denominação da rua Ubar. Solicito ao segundo secretário, vereador Reinaldo Rodrigues, que faça a leitura do projeto. Senhor presidente, requeiro, após observadas as formalidades regimentais, que seja submetido ao douto plenário desta Casa o seguinte projeto de lei municipal, da denominação de rua Ubar a via pública. Artigo 1º. Passa a denominar-se Rua Ubar a via pública que se inicia na rua Benjamin Constant, número 555, no bairro do Jardim Ouro Preto, e termina na rua Sem Saída. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Assina o vereador Manuel Martins, com todos os pareceres favoráveis da Comissão de Justiça. Após a leitura do projeto, em discussão. Da mesma forma, senhor presidente, eu também vou fazer defesa em segunda discussão. Ok, vereador. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em primeira discussão. Projeto de lei de autoria do vereador Isaac Demani, em primeira discussão. Dispõe sobre número 1364/2009, que dispõe sobre a obrigatoriedade de emplacamento junto ao DETRAN, no município de Nova Friburgo, dos veículos automotores das empresas que exploram serviços públicos através de autorização, permissão ou concessão. Solicito ao segundo secretário, o vereador Reinaldo Rodrigues, que faça a leitura do projeto. Gabinete do vereador Isaac Demani. Senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores, requeiro na forma regimental que seja apreciado pelo douto plenário desta Casa o seguinte projeto de lei municipal, que dispõe sobre a obrigatoriedade de emplacamento junto ao DETRAN, no município de Nova Friburgo, dos veículos automotores das empresas que exploram serviços públicos através de autorização, permissão ou concessão. Artigo 1º. Fica instituída a obrigatoriedade de emplacamento dos veículos automotores junto ao DETRAN, no município de Nova Friburgo, das empresas que exploram ou vierem a explorar serviços públicos através de autorização, permissão ou concessão. Parágrafo 1º. No caso das empresas que firmarem contrato com o poder público para atuarem no município por prazo superior a 180 dias, ficarão obrigados ao que dispõe no caput deste artigo. Parágrafo 2º. Fiscalização do município, cumprimento do disposto lei, ficará a cargo da UTRAN. Artigo 2º. O não cumprimento desta lei sujeitará ao infrator as seguintes penalidades. Primeiro, notificação por escrito em caráter de advertência, com prazo de 30 dias para cumprimento. Segundo, multa de 500 UFIR diárias por cada veículo que transitar pelo município em desacordo com as disposições desta lei, que deve ser destinada ao Poder Executivo Municipal para custeio de futuras obras sociais. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala Doutor Tancredo Neves de Almeida, 7 de abril de 2009, vereador Isaac Demani, com todos os pareceres favoráveis. Senhor presidente, o vereador Isaac Demani pediu que eu subscrevesse o seu projeto, porque ele teve que se retirar para fazer um atendimento no gabinete, e pediu também que na segunda votação ele falaria sobre o projeto. Pois não, vereador Jorge Carvalho. Senhor presidente, eu vou pedir vistas a esse processo, se Vossa Excelência permitir, tendo em vista que eu não conheço, é um projeto de 2009, ao tempo em que eu não estava na casa, solicitasse Vossa Excelência permitir que a Procuradoria, que a Secretaria emitisse carga ao gabinete da Presidência da Comissão de Justiça.
Vereador Jorge Carvalho, na qualidade de presidente atual da CCJ, Vossa Excelência tem toda a legitimidade para requerer vistas ao processo. Então, solicito a Secretaria da Casa, na verdade, fazer uma consulta ao vereador Reinaldo, que se tornou coautor do projeto, se ele aceitaria o pedido de vistas do presidente da CCJ. Senhor presidente, considerando que o vereador Isaac Demani não está presente, e o vereador Jorge Carvalho solicita, embora o vereador não esteja presente, eu vou acatar o pedido do vereador Jorge Carvalho e aguardar, então, já que o vereador, inclusive o vereador Isaac Demani, falaria em segunda discussão. Como ele não está presente, eu vou acatar o pedido do vereador Jorge Carvalho e que na próxima sessão, então, a gente possa discutir. A presidência em exercício parabeniza os dois vereadores e passa a Secretaria da Casa para que dê carga ao vereador Jorge Carvalho, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que pediu vistas ao projeto de lei. Segunda discussão do projeto de lei de autoria do vereador Reinaldo Rodrigues, de número 3.858/2009, que dispõe sobre a instituição do Programa de Prevenção e Orientação à Gravidez na Adolescência nas escolas públicas do município de Nova Friburgo e da outras providências. Solicito ao vereador autor, também nosso segundo secretário, que faça a leitura do projeto de sua autoria. A Secretaria me lembra, vereador, que o projeto já foi lido em primeira discussão. Eu pergunto aos pares se há necessidade de nova leitura. Não havendo necessidade de nova leitura, o projeto de número 3.858 encontra-se em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Vereador, Vossa Excelência dispõe de até 20 minutos para defesa do projeto. Senhor presidente, eu vou falar aqui mesmo. Pois não. É muito preocupante a questão da gravidez na adolescência, principalmente porque nós temos visto muitos casos de meninas com 12, 13 anos, né, grávidas, e a preocupação é que, na verdade, sem nenhuma orientação. O que se preocupa, por exemplo, na maioria dos casos, pessoas com famílias que não têm a mínima condição, famílias de baixa renda, e muitas das vezes essas meninas escondem a gravidez, causando um sério problema, muitas das vezes com questão de aborto, doenças sexuais transmissíveis e outras coisas mais. E o que nós queremos é que nas escolas públicas do município tenha uma orientação sobre esse fato, que possa ser disponibilizado uma parceria entre a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação, para que possa disponibilizar médicos, não só ginecologistas, como os psicólogos, e uma equipe de enfermeiros e palestrantes, para que possa orientar nesses casos, porque realmente a preocupação é muito grande. Crianças que precocemente, adolescentes que precocemente, né, acontece constantemente isso, e é importante que as escolas públicas possam dar essa orientação, não só fazendo palestra com os adolescentes, mas também com seus pais, orientando para que essas coisas não possam realmente ocorrer, porque é muito preocupante, isso tem ocorrido muito isso, e acaba causando sérios problemas familiares, e que com certeza o futuro dessas crianças passa a ser incerto. Vereador, o professor Pierre pediu uma parte, por favor. O vereador Reinaldo Rodrigues tem que congratulá-lo pela proposição. A proposta é inteligente. No artigo 2º, por exemplo, Vossa Excelência elencou aqui em 5 incisos as questões que devem ser peremptoriamente abordadas, logicamente não limitando, porque no 6º artigo Vossa Excelência diz da regulamentação da referida proposta de lei, e sendo aprovada da própria lei. E é muito importante porque o que nós temos visto nos canais midiáticos, principalmente, e na internet, é algo que nos avassala de preocupação. Quem não se lembra dos programas de televisão com banheiras, né, que trazem a puberdade para praticamente o período de infância, e daí uma grande sugestividade do sexualismo antecipado. As danças também. Se nós pararmos para fazer uma avaliação da qualidade da música que vem sendo tocada nas rádios, nos preocupa,
Nos anos 80, escutávamos Legião Urbana, escutávamos Nenhum de Nós, escutávamos Paralamas do Sucesso, Titãs. Isso conseguiu perdurar até o início dos anos 90. O próprio funk era um funk muito mais crítico, muito mais social e envolvido com a comunidade. Agora, a partir dos anos 2000,